bora falar sobre um dos meus músicos favoritos. Fala galera, Daniel Rafa Pinheiro aqui, hoje para dissecar para vocês Johnny Cash, uma autobiografia do Reinhard Kleist, que é um autor alemão, o mesmo cara que escreveu O Boxeador, que eu acho excelente, já dissequei aqui. Então esse livro, particularmente para mim, ele tem um apelo especial porque eu sou muito fã do Johnny Cash. Então ler isso aqui foi uma experiência, cara, extrasensorial, assim. Eu vou tentar me ausentar da parte pessoal, fazer uma análise mais técnica, mas inevitavelmente eu vou falar porque é muito bom. Eu gosto muito disso aqui, eu gostei muito desse trabalho e eu acho que se o filme do Johnny Cash tivesse sido adaptado disso aqui, seria um filme bem melhor. Como eu sempre faço aqui, eu vou separar em tópicos. Então eu falo primeiro do argumento, do roteiro, né, da história em si, depois eu falo da arte. Então falando do roteiro, cara, esse quadrinho aqui realmente é uma adaptação da vida dele, não uma adaptação de um livro específico, sacou? Ele usou de referência a vários livros. Então, é uma história bem pessoal do autor. E eu achei isso muito legal, cara. Porque ele faz algumas coisas aqui que eu não esperaria encontrar. Por exemplo, tem várias músicas de Johnny Cash que são historinhas, né? São quase músicas folk. E aqui, entre os capítulos, ele coloca essas histórias em quadrinhos. Então são músicas em quadrinhos, são adaptações de músicas em quadrinhos. E eu achei isso genial, cara. Particularmente em A Boy Named Sue e Don't Take Your Guns to Town, que são duas músicas que eu gosto bastante, e as adaptações em quadrinhos para elas foram sensacionais. Na verdade, ele começa o livro com uma adaptação de uma música, que eu não vou falar qual é pra não dar spoiler, mas é uma adaptação muda, cara. Então nesse livro ele faz adaptações de músicas para quadrinhos mudos, e isso é muito maneiro. É o tipo de adaptação que você não espera, porque, sei lá, a ideia parece inconcebível, mas ao ser feita e bem executada pelo Kleist, fica muito bonito, cara, fica excelente, fica poético, sacou? Porque esse quadrinho tem essa característica, por ele se tratar de um músico, de um artista atormentado, ele tem muita poesia aqui dentro. Então tem momentos em que eu parei, tirei uma foto do quadrinho e eu falei, isso aqui é digno de um post no Instagram, sacou? Tem cenas incrivelmente lindas aqui, cenas realmente poéticas. E não só poéticas, mas também teatrais, especialmente nas adaptações de músicas, onde são realmente interpretações das músicas, então são bem teatrais e bem caricatas. Eu achei isso muito legal. A história é realmente uma biografia, né? Conta um pouco da vida dele, desde quando ele era criança, desde quando ele trabalhava nos campos de algodão, né? Até a vida dele adulta e ele velho. Então é um livro que contempla a vida inteira dele, apesar de alguns saltos temporais assim, né? Mas mostra muita coisa que ele viveu, muitas coisas importantes da vida dele e como ele lidou com tudo isso, sacou? E diferente do filme, diferente de como as pessoas retratam o Johnny Cash como esse cara que é o amante da June Carter e esse negócio amoroso entre eles, no livro é muito menos essa questão de amor e muito mais sobre ele, sobre a personalidade dele, sobre como ele lida com as drogas, que é um problema muito sério na vida dele, com a religião também, porque o Johnny Cash é um cara muito religioso e todo mundo no círculo dele é muito religioso. Então a religião tá sempre tangente aqui no livro, nunca vira um livro religioso, mas ela tá sempre lá, os personagens são religiosos, você percebe isso. Mas enfim, vamos falar da arte, porque a arte desse livro aqui tem coisas excepcionais. Como eu já falei no vídeo sobre O Boxeador, o Kleist bebe muito do Will Eisner, então tem muito pincel aqui, o desenho é muito fluido, muito teatral, como eu já falei, né? Porque os personagens são muito caricatos, então eles têm expressões faciais muito claras, muito emotivas, muito emocionais. E para uma história como essa do Johnny Cash, que é uma história sobre a escuridão pessoal da vida dele, é muito importante mostrar essas coisas. Várias páginas, ele usa uma espécie de quadro temático, então tem um quadro de plano de fundo, né? Que dá o tom daquela página, e aí os quadros vêm por cima dela. Eu acho isso um recurso muito legal, eu já usei várias vezes, e é um recurso que realmente dá o clima, sacou? Te coloca naquela situação para ler a história e entender melhor. Apesar de ser um quadrinho com bastante texto, porque tem muita descrição da vida dele, é um quadrinho fluido, que a leitura é rápida. Então ele consegue colocar os textos de forma inventiva e ligeira, o que é raro, né? Porque muito texto geralmente você atribui a uma leitura mais lenta, mas aqui ele coloca os textos bem espalhados, em situações muito bem-vindas, então o texto ajuda, na verdade, a narrativa a fluir. Meio contrassenso isso, mas se você ler você vai entender. Tem até momentos em que ele usa esse texto de forma bem inventiva, como essa cena aqui onde o recordatório, na verdade, é a capa do vinil que eles lançaram, porque essa cena é a cena que eles acabaram de lançar o primeiro álbum. Uma das coisas que eu mais gostei nesse livro foi o cuidado com as transições, porque tem vários saltos temporais e saltos de localidade também, né? Porque ele viaja muito ao longo da história. Então, as transições são muito, muito fluidas. Inclusive eu vou usar de referência pra mim, pra como fazer transições de cena, porque ele consegue mudar do ponto de vista dele pro ponto de vista do presidiário, pro ponto de vista dele pro ponto de vista dele no futuro. Você consegue mudar também da cidade que ele morava quando criança pra prisão, depois pro estúdio. Então ele consegue fazer transições muito boas, muitas vezes usando carros, que é um tema recorrente nesse livro, porque o Johnny Cash, além de escrever músicas sobre dirigir na estrada, né, ele também é um cara que, nessa vida de turnê que ele teve, ele viajou muito.
Muito, muito, muito. Então o carro sempre foi presente, muito presente. Então tem uma quantidade gigantesca de cenas de carro, cenas de velocidade, cenas de passagem de tempo, cenas de transição espacial e temporal. E como eu disse, são feitas de forma tão fluida que você nem percebe que são transições. Tem um momento da história onde ele tá muito perdido na vida e ele vai pra uma caverna pra tentar se encontrar. Nessa caverna ele fica muito sozinho, muito solitário e tem meio que uma epifania. Quando acontece isso no quadrinho, os quadros ficam bem menores, ele fica mais claustrofóbico, o quadrinho fica apertado, ele fica muito escuro, fica tudo preto. Então, nesses quadros, nas páginas da caverna, você tem a sensação de claustrofobia e escuridão que ele sentiu quando estava na caverna. Isso é de uma narrativa gráfica excelente, cara. Você transmite a sensação do personagem pro leitor que lê a história. Isso rola também quando ele tá tentando se curar das drogas, onde ele vai pra meio que uma reabilitação, sacou? E ele começa a sentir a ausência, né? Começa a ter ataques nervosos por causa da ausência de drogas. E aí o personagem se transforma num sistema nervoso, cara. Quase como o Watchmen. Tem uma referência de Watchmen, inclusive, né? Onde o sistema nervoso tá solto na cama e se rebatendo e querendo sair, sacou? Isso é muito bonito, cara. É o tipo de coisa que você sente a imagem, você não só vê a imagem, sacou? Como eu falei, é uma história muito emotiva, fala muito da psique do Johnny Cash. Então, pra passar essas sensações de forma visual, você tem que usar metáforas visuais. E essa é uma delas e funcionou perfeitamente. Tem uma outra situação onde ele tá tendo um ataque por conta das drogas também, em que ele começa a ter um ataque em palco, sacou? Ele tá no palco, começa a ter um chilique, e aí nessa página os quadros começam a rasgar, porque ele tá se rasgando, ele tá se sentindo a pele dele ardendo e se desfazendo, sacou? E ele mostra isso visualmente na página. Mais um exemplo de metáfora visual. Bom, dito isso, Johnny Cash, uma biografia, é um livro que eu recomendo fortemente, tanto para quem nunca ouviu falar de Johnny Cash, vai talvez sentir uma empatia forte por ele, porque ele encontra com o Elvis, ele encontra com o Bob Dylan, com um monte de outras pessoas famosas, e também para quem já conhece a história, já viu o filme, já ouve as músicas, cara, esse livro aqui vai te impactar muito forte, porque você vai ver o outro lado do Johnny Cash, o lado pessoal dele, como ele se sentia, como ele lidava com a fama, como ele lidava com a Johnny Carter, com o seu casamento, com as drogas e tudo isso. Mais uma prova de que o quadrinho foi alemão, especialmente o Reinhard Kleist, de quem eu virei fã, sabe fazer quadrinhos, sabe contar história. Eu acho que eu vou comprar toda a coleção desse cara e vou ler tudo porque é muito bom, sério, eu fiquei apaixonado. É isso, galera, não esquece de dar o joinha aqui embaixo, curte muito o conteúdo, depois já sabe, e no mais, aquele abraço. Valeu!